Querida família em Cristo, princípios para a multiplicação. Queridos amigos e irmãos em Cristo, hoje eu tenho uma história incrível para compartilhar com vocês. Uma história que desafia a lógica humana e nos leva a refletir sobre a grandeza do nosso Salvador. É uma história que fala sobre a multiplicação de pães e peixes, mas é muito mais do que isso. É uma história de compaixão, fé, provisão divina e generosidade. Uma história que continua a nos impactar até os dias de hoje. Portanto, peço que vocês prestem muita atenção, pois o que vamos descobrir juntos pode mudar nossas vidas e nossa perspectiva sobre o poder de Jesus Cristo. Primeiro princípio: não existe multiplicação sem organização. Lucas 9 versículos 14 e 15. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar, em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. A Bíblia diz que estavam reunidos cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Seria impossível alimentar esta multidão sem organização, por isso Jesus mandou os discípulos dividir as pessoas em grupos de 50. Aplicando em nossa vida financeira, o princípio é o mesmo: não existe multiplicação sem organização. Precisamos colocar a casa em ordem definindo as prioridades. Pergunta: em sua opinião, qual o segredo para organizar as nossas finanças? Segundo princípio: se quisermos ver o pouco virar muito, precisamos aprender a abençoar. Lucas 9 versículo 16. E tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. A Bíblia diz que Jesus levantou os olhos para os céus e abençoou. Abençoar é um dos segredos para a multiplicação. Na primeira carta, Pedro 3 versículo 9 diz que fomos chamados para abençoar, a fim de receber bênçãos. Por isso nunca devemos amaldiçoar salário, emprego, casa, alimentos, etc. Pergunta: como podemos aplicar essa verdade em nossos relacionamentos, trabalho e em nossas necessidades diárias, como salário, emprego, casa e alimentos? Terceiro princípio: aprenda a dividir. Lucas versículo 16. A matemática de Deus é diferente da nossa. Geralmente o homem procura juntar para multiplicar, mas Deus nos ensina que é dividindo que multiplicamos. Provérbios 11 versículo 24 diz: um dá liberalmente e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e se empobrece. Precisamos aprender a ser generosos e liberais. Pergunta: você acha que temos praticado a generosidade como deveríamos? Quarto princípio: quando estiver faltando, agradeça a Deus pelo pouco que você tem. João versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes. Talvez você não esteja vivendo o melhor da sua vida, mas aprenda a agradecer. Nunca murmure ou pragueje. A gratidão atrai a bênção, a murmuração atrai o destruidor. Primeira carta aos Coríntios 10 versículo 10, pergunta: em sua opinião, o que leva uma pessoa a ser ingrata? Quinto princípio: nunca desperdice. João 6 versículo 12. Deus tem prazer na abundância, mas reprova o desperdício. Precisamos aprender a administrar. Se formos fiéis no pouco, Deus nos colocará no muito. Precisamos aprender a administrar as pequenas coisas, como água, energia, telefone, etc. Pergunta: em sua opinião, qual a diferença entre abundância e desperdício? Conclusão: estes são alguns princípios para vivermos o milagre da multiplicação. Que Deus nos dê graça e sabedoria para aplicarmos estes princípios em nossas vidas. Deus já derramou a unção da multiplicação sobre nós, agora é só tomarmos posse e aplicarmos. Você recebe esta unção. Tenha um bom dia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.